Nós fechamos aí o nosso primeiro bloco, né, falando sobre os heróis, um dos heróis presentes num livro aí sobre a cultura afro-brasileira, que nossos amigos autores, o Luciano e a Elizabeth, escreveram. Então, o Luciano vai continuar a sua explicação falando desse herói, que ele estava até empolgado aqui no intervalo, falando sobre essa ação heróica, né, dessa representação, que é uma heroína, na verdade. A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre a Luísa Maim, né, que a mãe do nosso grande líder abolicionista, Luiz Gama, né? Luiz Gama, a gente fala assim, que ele realmente tem toda uma inspiração de por que Luiz Gama foi o grande herói abolicionista. Porque realmente ele teve uma mãe, que a gente fala que a mãe que é o suporte de tudo, que foi uma líder, um espelho, mesmo não tendo participado da criação dele, porque o pai, infelizmente, vendeu como escravo, mesmo sem ele ser escravo, vendeu porque ele perdeu uma aposta de jogo. E ele vendeu o Luiz Gama como escravo. E Luiz Gama, mesmo assim, ele conseguiu estudar, foi atrás, se tornou um advogado não diplomado e libertou mais de 1.000 escravos. Né? Libertou com que? Provando que esses escravos tinham vindo para o Brasil na época que já tinha acabado com o tráfico negreiro. Né? E a gente fala, mas como que ele tinha toda essa guerra, essa garra? Essa garra veio de quem? Veio de Luísa Maim. Em 1835 houve a Revolta dos Malês, né, que a princípio foi era comentada às vezes até como uma revolta religiosa islâmica, mas na verdade a gente sabe que não foi. Luísa Maim foi contactada pelo grupo, por quê? Porque ela tinha uma relação muito forte, religiosa, tanto com os negros escravizados islâmicos, sim, que vieram para o Brasil, quanto os que estavam aqui no Brasil, já doutrinados sendo católicos, e os negros africanos que cultuavam os orixás. Né? Então ela tinha uma relação muito especial com todos esses grupos. Então ela se tornou uma líder, porque a gente fala assim, a religião ela consegue também unir os povos, apesar de muitos povos serem separados, ela também consegue unir. E através, como ela tinha uma boa relação, ela provou para as pessoas que, acima de qualquer religião, eles tinham que pegar o quê? Eles tinham que pegar a liberdade dos escravizados, sem contar outras coisas que eles lutaram ali, né? Então nós tínhamos grupos de escravizados e grupos de escravizados que eram ex-escravizados, os libertos, e tínhamos grupos também da sociedade que também estava na luta, na batalha contra os senhores de escravos, né? E Luísa Maim foi presa a primeira vez. Mesmo assim, ela não se contentou. Quando ela foi liberta novamente, ela esperou um pouquinho, novamente ela conseguiu novamente fazer um novo movimento. E aí, infelizmente, não se sabe a verdadeira história, o que aconteceu com Luísa Maim. Dizem até que ela foi deportada pelo continente africano. Né? Então a gente fala assim, que Luísa Maim hoje se tornou uma lenda. Mas uma lenda linda, uma lenda maravilhosa. Né? Uma lenda de uma mulher inspiradora, guerreira, que eu acho que todo mundo devia ler um pouquinho sobre a biografia de Luísa Maim, principalmente as mulheres, e não só as mulheres, como os homens também, para respeitar um pouco mais as lideranças femininas, que são muito importantes no Brasil e no mundo hoje, né? E entender um pouco mais sobre a liderança religiosa, que é onde a liderança religiosa que a gente sempre fala, por isso que eu gostei muito dessa questão do xamanismo, é a liderança, não você acreditando que a sua religião, a sua fé é melhor que a do outro, não, é a religião universalizada, essa religião onde aborda todos, aborda a natureza, aborda o centro do universo como o contemplador, né? Como o grande mestre, o grande sábio que vai direcionar nossos caminhos. Né? Então, acho muito importante, nós citamos muito Luiz Gama no nosso livro, assim como outros heróis, e Luísa Maim é citada na Revolta dos Malês, assim como outros líderes e outros heróis, que infelizmente, sempre é bom ressaltar, que eles são esquecidos nos livros didáticos e na história. Então, por isso que é muito importante ter o conhecimento sobre esses heróis e divulgar, porque isso, acima de tudo, valoriza muito a autoestima do ser humano. Exatamente. Uma das coisas que é interessante que a gente costuma ouvir, né, que muitas das religiões africanas, a gente está falando sobre religião também, sobre religiões africanas, as pessoas têm muita noção de que todas elas são espíritas, né? Para vocês, nesses seus estudos, vocês acham, o que vocês acham dessa expressão daqui? Boa parte rotulam como sendo uma religião espírita. O que vocês acham disso? É ou não é?
Na verdade, a gente fala assim, que eles... não é nem espírito que eles falam que é uma macumba, né? A religião afro-brasileira, a religião vai pegar macumba. E a gente sempre brinca com os amigos. Macumba é um instrumento musical. Né? Macumba é um instrumento musical, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre macumba. E aí agora, só que a gente fala assim, que as pessoas, hoje em dia, é até legal falar, eu sou macumbeiro. Então fala um pouco sobre o instrumento musical. O instrumento musical que ele veio trazido do continente africano, né? É muito interessante para quem não conhece, vale a pena conhecer no Museu Afro-Brasileiro, né? Que está no Parque Ibirapuera, que nós também estamos no livro, uma parte do livro, onde os alunos vão até o Parque Ibirapuera conhecer o Museu Afro-Brasileiro, que a entrada é gratuita. E lá mostra todos os instrumentos musicais, e inclusive um instrumento chamado macumba. E quando nós levamos alunos, eles ficaram, nós vamos ver a macumba agora, os evangélicos realmente ficaram mais assim, não, nós não vamos querer ver, não, macumba, nós vamos ver o instrumento musical, né? O instrumento musical. E aí depois a Beth vai complementar que isso que a gente tem que ressaltar muito bem, que tem que cair esse mito, mais um mito criado, que as religiões africanas não é que são espíritas, eu falo assim, todos nós temos que acreditar que a religião vem de um único lugar, de acreditar no ser supremo, de acreditar no que está ao nosso redor. Né? Mas na colonização e antes da colonização africana, antes da colonização se pregava o quê? O culto à natureza. Depois se pregou o quê? Quando vieram para lá, os muçulmanos foram, os islâmicos, né? Os católicos foram. Então nós tivemos uma variedade muito grande no continente africano de outras religiões. Inclusive hoje nós temos um percentual muito maior de muçulmanos do que religiões ligadas ao espiritismo. Sim. Só complementando, quando ele traz assim, a explicação um pouco do instrumento musical, e aí esse termo assim, os macumbeiros, como hoje tem os que gostam do samba. Então eu falo, vou pro samba, né? Vou pro pagode, então eu vou pra macumba, porque era um grupo que se reunia para realmente tocar e dançar e ali criarem novas músicas e ritmos, né? Então esse termo é o que a gente, dentro do nosso trabalho, a gente trabalha muito a questão de desconstruindo conceitos e construindo conceitos, porque eu acho que a partir desse caminho é que a gente realmente vai começando a pensar na mudança, a respeitar, né, o outro, e a gente só pode dar opinião, acho que assim, você tem que conhecer, respeitando, e aí você forma uma opinião. E quando a gente fala da questão espírita, né, religião espírita ou não, todo ser tem que cuidar do físico, mental e espiritual. Não dá para você ser um ser completo sem pensar nessas questões. Então, de espiritual é aquilo que vem, né, de energia, que você traz de bem-estar, que você deseja ao outro. Então, quando se fala de religião espírita, todos nós, de certa forma, a gente tem a sua... Todos nós deveríamos mesmo assim cuidar com muito mais ênfase da espiritualidade. Sim, né? Isso é uma coisa verdadeira mesmo, né? Porque a gente entende que o termo espírita em si ele é um termo, pelo codificador Allan Kardec mesmo, espírita. Mas a espiritualidade, ela não é codificada. E pode ser que alguns fenômenos analisados na visão espírita estejam presentes em vários tipos de expressões da espiritualidade em várias outras religiões, né? Mas vamos aproveitar aqui que nós estamos conectados e vamos aqui aos recadinhos aqui no nosso chat, você que está mandando a mensagem. A Gláucia está dizendo aqui no chat que tive o prazer de ler este livro e tenho certeza que quem tiver a oportunidade de ler terá uma leitura de muito boa qualidade. Gratidão, Gláucia, pela participação aqui via chat. A Jotânia Amaral, parabéns pelo seu livro e desejamos muito sucesso. A Jotânia está com a gente também. A Cristina Crobelati, ela está fazendo uma pergunta aqui. Luciano, o que mais te encantou em relação ao xamanismo? Eu acho que várias pessoas estão me perguntando esses dias, ultimamente, sobre o xamanismo, porque realmente eu fiquei encantado. É o que eu estou falando desde o começo desse nosso bate-papo aqui, que o xamanismo eu percebi que realmente ele é o princípio de tudo, né? É o contemplar a natureza. Eu sempre fui fã da natureza, eu sempre contemplei a lua para mim me guia. Eu sempre contemplei o sol, né? Acima de tudo, eu escrevo muito, né? Eu escrevo muitas poesias
Eu sempre falo assim, que sempre que teve me acompanhando foi a Lua. Né? A Lua é nosso grande seguidor. E aí quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o xamanismo, que eu vi que era esse, vamos chamar de cultuar, né? Contemplar a natureza, onde você vê o verdadeiro valor da terra, do fogo, do ar, né? Você vê o valor, você vê o sentido. Eu falei, estou aqui. Né? Isso realmente é o que as pessoas precisam entender um pouco mais para poder parar com essa coisa, a sua religião faz isso, a sua religião faz aquilo, a sua religião contempla o santo, a sua religião não pode contemplar o santo, vocês usam... Hoje, por exemplo, eu estou aqui com um colar que um budista me deu. Né? E por que não? Ele me deu com todo carinho, falou assim, use, que isso aqui é para purificação. Quando você não usar mais, você vai queimar e depois jogar poeira no ar. Falei, olha que coisa linda, né? Aí eu comecei a perceber também que no budismo tinha muito disso, o tempo inteiro, de contemplar o quê? A natureza. Então, o que mais realmente me encantou no xamanismo foi essa adoração ao Ser Supremo, que é a natureza, que sem ela, ainda faço questão de repetir, não existe humanidade. Essa é uma coisa interessante. Verdade. E é uma coisa muito interessante relacionada com isso, porque na cultura, no budismo, no Tibete em si, lá também tem um xamanismo tibetano, né? Tem os seus ritos lá, e muito parecidos com os ritos aqui da América do Sul, que usam cocá, pena na cabeça e tudo mais. Tem até a cerimônia mediúnica nos ritos, no xamanismo tibetano, de incorporação com as forças da natureza, que algumas tradições também têm, né? Nós estamos falando sobre xamanismo, e você que está aí acompanhando pela TV Biosegredo, aqui no Instituto Biosegredo, no próximo final de semana, no próximo domingo, vai ter um curso chamado Práticas Bioxamânicas, a medicina vibracional dos xamãs. É um curso que a última vez que foi realizado em São Paulo foi há 10 meses. Então, depois de 10 meses, ele volta para São Paulo. Ele já foi para Porto Alegre, foi para Brasília e agora está de volta aqui em São Paulo. Vai ser agora no próximo domingo, dia 4, a medicina vibracional dos xamãs, que são as práticas bioxamânicas. Esse curso vai estar falando sobre os centros de energia nas tradições, tanto tupi-guarani quanto das tradições irocóis. Vai ter uma introdução sobre o que é o xamã, o que é o xamanismo, o que tem de similaridade, de identificação, de afinidade entre as tradições culturais aqui, tupi-guarani, com as tradições norte-americanas. Vai ser uma vivência que a gente vai estar fazendo nesse dia, né? Então, se você quiser também participar, conhecer um pouco, entre em contato aí com o Instituto Biosegredo, que vai ter esse curso. Quem vai estar ministrando sou eu, Samuel, e a gente vai estar tirando o domingo, das 10 da manhã até as 18 horas da tarde, das 10 às 18, vivenciando, porque o legal é vivenciar. A gente vai ter sim o conhecimento, mas a gente vai vivenciar, sentir no corpo, porque as questões xamânicas é muito nisso também, né? Você sentir, porque isso é muito bom, você sentir como é que você está em relação àquela prática tão ancestral e tão nativa, e como ela é tão útil no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos voltar aqui para o chat, onde você está participando com a gente. A Eni está dando os parabéns pelo tema riquíssimo. Obrigado, Eni. Estou adorando as explicações de vocês. Olha, está parabenizando vocês, a Eni. O Pedro Luiz. Parabéns aos escritores pelo trabalho educativo e congratulações ao programa pelo espaço cedido à cultura. Olha aí, que legal. A gente tem um espaço para expressar nessas diversas culturas, né? Isso é muito legal. O César Luiz, está aqui. Será que ainda existem pessoas que têm vergonha da própria mãe? A ponto de dizer que ela trabalha na casa como na carta escrita no livro? Acho isso um crime, não é? Eu não entendi, acho que vocês vão entender bem. É uma pergunta do quê, Joaquim? É uma pergunta, diretamente um relato, né, porque nós temos alguns relatos no livro, relatos de alunos lá do CIEJA, né, do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Sim. E ele realmente, obrigado aí pela leitura, né, tá inteiradíssimo do texto, que uma mãe, né, ela relata que o filho a apresentava por conta de que ela, de uma mulher negra, casada com um homem branco, teve alguns filhos, e um dos filhos, que tem mais características do pai, né, que branco, ele sentia vergonha da mãe. Então, ele apresentava aos amigos sempre como a funcionária da casa, a pessoa que fazia a limpeza. Na escola, tinha vergonha de apresentar como a própria mãe, e isso é uma história real. Então, infelizmente, a gente sabe de outros casos, né,
que acontecem de ter vergonha da mãe por questões físicas, por questões culturais, a questão da fala, então discriminação da questão social. E o que a gente busca nas atividades que a gente desenvolve realmente é uma reflexão sobre o ser humano, a valorização do outro, né, e o que a gente realmente acredita que, através das atividades, através dos textos, que os educadores poderiam todos estar adotando essa prática, né, de trabalhar, porque o espaço da escola é um espaço muito rico e é um espaço que você forma opinião. Né, então, obrigada pela pergunta, pela observação aí. Muito bom, obrigado, César, pela sua participação. E aqui nós temos o Sumerson. Luciano, qual sua real atuação em relação ao preconceito e o racismo no seu campo de trabalho? O que você faz de concreto na sociedade, Luciano? Boa pergunta. Eu acho que essas pessoas têm que começar a pensar um pouquinho, não é somente no que eu, como professor, faço. Né? Eu posso pensar eu, como cidadão, faço. Sim. Né? Como professor, eu acho que a gente tem que sempre esclarecer os alunos, nunca se negar nenhuma informação, nunca deixar uma brincadeira, entre aspas, que eles fazem um com o outro, que hoje adotou-se o nome de bullying, né? São provocações e falas. A gente para a aula, interrompe realmente. Vamos discutir sobre isso. Não, mas eu falei brincando. Não, mas é brincando que acontecem as coisas. Né? Dentro da minha própria casa. Né? São coisas que a gente fala. Eu tenho filhos pequenos, tenho 2 crianças, né? O Arthur e a Luísa, e minha esposa Sandra, a gente conversando, às vezes um ou outro fala alguma coisa e fala, peraí, gente. Não, mas falei brincando. Não é brincando. Eu acho que tem coisas que não dá para se brincar. Então, na educação, a gente procura sempre valorizar as imagens, a gente fala assim, levar textos que contemplem imagens de pessoas negras. Por que os negros em si, eu estou citando a questão do preconceito? Porque o preconceito é muito mais amplo, a discriminação é muito mais ampla. Mas o negro, que infelizmente sofreu 350 anos, um pouco mais, de tortura aqui no Brasil, e eles sim que foram realmente praticamente banidos da sociedade, fazendo com que eles ficassem fora do mercado formal, sem oportunidade de emprego, e sendo os empregos, não é falando mal de nenhum tipo de emprego, mas os empregos que as pessoas se submetem a ganhar menos. Né? Então, por que a gente negar essa informação da questão do racismo em sala de aula? Não, a gente tem que trabalhar assim, mostrar realmente médicos negros, mostrar advogados negros, mostrar cantores, mostrar artistas, mostrar personalidades, como disse. Isso é uma forma que a gente faz na educação. Né? Agora, na sociedade, é isso, a gente fala assim, se no Brasil nós queremos uma sociedade igualitária, e realmente eu sempre falo uma coisa para meus alunos, não existe lápis cor de pele. Lápis tem várias cores, inclusive várias cores com tons de pele. E eu falo para meus alunos, embaixo dessa pele aqui, todos somos iguais. Todos. Você vai ter carne, você vai ter sangue, ou você vai ser branco quando morrer, ou você vai ser cremado, vai jogar as cinzas, ou os vermes vão comer. Mas vai acontecer exatamente a mesma coisa com todos. Né? Então, esse é um chavão que eu sempre vou para a sala de aula. Desde as crianças até os grandes. Né? Agora, qual é o meu campo maior de atuação, que eu falo assim, que eu bato muito na tecla? É com as crianças que eu trabalho também. Porque eu acho que as crianças de hoje é o futuro de amanhã. Então, se a gente fazer com que essas crianças pensem dessa forma igualitária em todos os campos, não só na questão do racismo, na questão racial contra o negro, mas assim, nós temos que respeitar todas as culturas que vieram para esse Brasil e todas as culturas que fazem parte desse mundo. Os orientais, né? Os próprios europeus, que apesar de termos muitas broncas, muitos problemas pelo que eles fizeram com o nosso país, mas nós também temos que valorizar as coisas boas, né? E nunca esquecer de valorizar a contribuição fantástica que os africanos trouxeram para o nosso Brasil. Uma coisa que é interessante nessa sua fala que você acabou de compartilhar, né? Que é também identificarmos quais são os valores. Quais são os valores, né, que a gente provavelmente herdou dessa cultura afro-brasileira, ou africana, quando veio aqui para o Brasil? O que vocês têm? Então, que a gente tem, assim, né, inclusive dentro dos nossos estudos, os valores civilizatórios afro-brasileiros, né? E eles, assim, já vem, assim, a ancestralidade, né? Que é você valorizar
você é um ancestral que veio antes de você, toda a sua cultura, toda a sua história. Então, quando você ouve um idoso contar a sua história, quando ele repete isso com todo prazer, com emoção. Então, assim, a gente aprender ao respeito e você aprende ouvindo. Ouvindo muito mesmo. Então, assim, ele traz a ancestralidade, a oralidade, até porque a cultura africana, assim como a cultura indígena, ela não é uma cultura de início de escrita, então ela é uma cultura oral, oralizada. E se você não ouvir, quer dizer, hoje o que a gente tem escrito, porque muitos ouviram e escreveram, a partir dessa escutativa. Tá? E a gente tem também a memória, né, que está ligada à ancestralidade, oralidade, memória. Aí vem uma coisa que é muito linda, que é a circularidade. E a circularidade, como é gostoso, né, você sentar em volta de uma mesa ou no chão, fazendo um círculo, ou mesmo quando a gente lembra, assim, as brincadeiras de roda. Né? Por que é gostoso lembrar do canto das brincadeiras de roda? É um valor do continente africano. E aí a gente tem outros, né? Tem a corporeidade, que é a questão do coletivo, de estar junto, de dividir, de comer junto, inclusive às vezes até no mesmo prato, de dividir o que você tem. Então são esses valores que foram passando de tempo em tempo, que infelizmente muitas vezes as pessoas deixam de lado e começam a valorizar o consumo, começo a valorizar o eu tenho, não o que eu sou, né? O ter e o ser fica para depois, ou muitas vezes ele nem aparece. Então, assim, é muito gostoso lembrar que o que a gente valoriza dentro de um grupo, e a gente tem isso de gratidão de um legado africano. Muito bem, muito bom. Vamos voltar aqui para o nosso chat. A Deise também está participando aqui, está falando sobre o som. O nosso amigo Josi já está mexendo na antena, viu, Deise? Tomara que já tenha ficado melhor, ele deu uma mexidinha na antena, então é provável que melhorou o som aí para você também, né? E também tem a Alzira, ela está dando os parabéns pelas explicações e também está achando o assunto muito cativante, né? Que é muito cativante mesmo, né? E nessas suas relações de estudos, o que você, com as histórias e com o que você transmite no livro, você acha que esse livro que você escreveu, esse material, esse texto, você acha que ele pode ajudar a pessoa, por exemplo, que está numa empresa? Você acha que a leitura desse livro pode ajudar uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa comunidade empresarial? Eu acredito que pode. Com certeza, né? A gente escreve e acredito que pode, até porque ele vai mexer com a sensibilidade. Sim. Né? E a sensibilidade, porque mesmo um empresário ou um funcionário dessa empresa, ele teve uma história que ele trilhou até chegar lá. Uhum. Então, ele tem uma história de vida, porque quando ele começar a pensar de como que foi o início dele na vida escolar, quais as dificuldades que ele teve que enfrentar, os obstáculos, muitas vezes a falta de oportunidade ou muitas vezes ter sido prejudicado por determinadas pessoas nesse processo todo. Então, ele vai mexer com a sensibilidade, mesmo que ele não se veja assim, diretamente ligado ao luto, mas ele vê a família, de repente o pai, a mãe, então vão ter sempre pessoas na vida dele que têm ligação com essa história. Então, a sensibilidade vai ser diretamente tocada. Muito bem. A gente já está chegando aqui no finalzinho do programa. Queremos aqui agradecer a Glaucia, que participou, a Jotânia, a Cristina, a Eni, o Pedro, o Celso, o Sumerson, a Deise, a Alzira, todo mundo que escreveu aqui no nosso chat, aqui participando do programa Sinais de Fumaça no dia de hoje, recebendo nossos convidados, a Elizabeth e o Luciano. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse aí uma mensagem final para os nossos amigos internautas que acompanham via internet, uma informação assim tão ancestral e tão bonita do continente africano e da tradição afro-brasileira também. Por favor. Bom, eu agradeço primeiramente aqui a oportunidade, o convite do Samuel de estarmos aqui, né, podendo dialogar um pouco, esse bate-papo gostoso, falar um pouco do nosso trabalho e daquilo que a gente acredita, né, e esse espaço de cultura que leva a todos que estão aí nos prestigiando e prestigiam o programa sempre. E, assim, e agradecer a todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, porque é um processo e todas elas fazem parte deste processo de construção. Afinal de contas, não nascemos do nada e a gente tem uma ligação
muito forte com a nossa família, né? É assim, agradecer o apoio dos filhos, dos amigos e quem está do outro lado torcendo por nós aqui nesse momento, o pessoal do CIEJA que estão lá torcendo, os meus filhos Fabrício e Vinícius que estão em casa, os meus amigos todos. Então, assim, e a oportunidade eu recomendo, né? Da leitura do livro, tá? É a História da África e Afro-Brasileira em Busca de Nossas Origens, pela editora Sumos, coleção Selo Negro. Inclusive, no dia 5, na livraria Martins Fontes, serão 2 títulos ainda da coleção, às 19 horas, na Martins Fontes, número 509 da Avenida Paulista. Então, é um convite, estaremos lá no lançamento, junto com outros autores da coleção. Então, eu quero deixar aqui um axé a todos, tá? E até a próxima vez. Obrigado, Beth. Luciano? Eu também gostaria de agradecer muito, Samuel, pela oportunidade, agradecer os internautas aí, muito bacana essa oportunidade de estar batendo um papo aí com vocês, mesmo estando do outro lado da tela, né? E eu queria, assim, deixar bem frisado que a gente tem que lembrar, na questão do livro, o que chama muita atenção da gente é que quando a gente descobriu que realmente todos os vestígios que temos sobre a origem do homem na face da Terra aqui surgiu no continente africano, a gente tem que começar a ter um outro olhar para essa nossa humanidade. A princípio, todos eram só. Todos os continentes eram juntos. Depois foram separados. Mas o homem nasceu, não sei de que forma veio, de qual religião, que cada religião prega uma forma, mas ele surgiu pelos vestígios da humanidade, surgiu no continente africano. Então nós temos que, eu acho que, deixar um pouquinho os preconceitos, o racismo, a discriminação de lado, começar a ver o ser humano um pouco mais com irmandade. A grande palavra, eu acho que é isso, irmandade. A gente tem que, inclusive, agradecer muito aos africanos que vieram para o Brasil por deixar essa marca de família, que para eles é sagrado, O respeito ao mais velho é uma coisa assim, sagrada. Isso em qualquer religião que você for no continente africano. O mais velho é sempre o mais velho. Ok? Então esse é o meu grande recado. E só a última palavra assim. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Agora sonho que sonhamos juntos, esse sim torna realidade. Ok? Axé. Muito bem, a gente aqui do Sinais de Fumaça agradecemos a presença do Luciano e da Beth, agradecemos sua presença acompanhando aqui a gente sempre, toda semana, prestigiando esse programa, o Sinais de Fumaça. Convido você a continuar assistindo aos programas sempre interessantes e sempre bacanas aqui na TV Pio Segredo. Axé para vocês e vamos sonhar juntos. Até lá!